Diga assim, não abra mão das suas promessas. A igreja brasileira, muitos têm procurado os cultos, têm rodado igrejas, buscando ouvir um assim diz o Senhor, mas poucos estão interessados em saber o que o Senhor já disse de verdade. O que Ele já disse, irmão, está dito. E então acredite no que a Bíblia disse. Há promessas de Deus aqui, muitas promessas. Amém? Amém? Muitas promessas de Deus aqui. E o sermão que é ministrado nos nossos altares não é uma sugestão, é uma direção. Então não tome atalho, segue aquilo que você está ouvindo daqui, segue aquilo que esse altar está impartindo com seu coração, e com certeza você vai conseguir acessar as promessas de Deus. A Edna, esposa do pastor Carlinhos, numa ministração aqui da casa de oração, ela falou de algo que é muito perigoso, quando os 3 S's do crente estão na mesma frase, acaba comprometendo o acesso às promessas, que é o salvo, sentado e satisfeito. Quando a gente acha que porque já está salvo, se senta e aí fica satisfeito. Deus tem mais para nós, irmãos. Deus tem muito mais para nós. Seja satisfeito e feliz com aquilo que você já tem, mas não seja conformado. 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, quando você lê o contexto desse texto, você vê que Paulo aqui está dando um esclarecimento para a igreja de Corinto, porque era uma igreja muito bipolar, uma igreja muito volátil. Ao mesmo tempo que fluía em todos os dons, era uma igreja que tinha dificuldade de ter maturidade espiritual. E aí Paulo, ele usa o contexto desse texto para falar sobre isso, e principalmente esse texto, que é o versículo 20. Ele diz assim: porque todas as promessas há de Deus, as de Deus, são nele quem, pastor? Em Jesus, são nele o sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti neste momento, colocamos essa ministração diante do Senhor, pedindo que o Senhor abra o nosso coração, o nosso entendimento, nos dê clareza, leveza e certeza daquilo que o Senhor tem para nós. Que os Teus filhos nessa noite possam sair daqui, Senhor, preparados, maduros, para acessarem as Tuas promessas. Que nós recebamos conhecimento da Tua palavra, a ponto de não abrirmos mão das promessas que o Senhor tem para os nossos corações. Quem concorda com essa oração, diga amém. A promessa, irmãos, é o combustível da vida. O ser humano se move por promessa. A criança, ela lava a louça, não é porque ela gosta, é porque o pai, a mãe prometeu um mimozinho. O filho lava o carro para o pai, porque o pai prometeu que depois ele vai dar uma ré, vai botar para frente, dentro do pátio, né? Um pouquinho, aí ele... A Márcia no namoro, eu prometi para ela que ela seria a mulher mais feliz do mundo e que daria tudo certo. A Márcia, ela casou comigo porque eu fiz algumas promessas. Nós estamos vivendo num ano de eleição. No ano de eleição para a presidência, e deputados federais, estaduais e senadores. E nós entendemos que o que move uma campanha real mesmo são as promessas em que os candidatos estão se comprometendo de cumprirem depois. Então o mundo, a vida, o combustível se move por promessas. Você trabalha porque há uma promessa de você receber. Você estuda porque há uma promessa de você passar de ano. Há uma promessa de você receber um diploma. Então a promessa é o combustível da vida. E no texto que nós lemos, que é 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, o texto começa dizendo assim: porque todas quantas promessas, fala comigo assim, promessa. O que Paulo está dizendo é que a igreja de Corinto deveria se mover em promessas e não pelos sentimentos do seu coração indeciso. O nosso coração é enganoso, irmãos. O nosso coração não deve reger as nossas vidas. O nosso coração não deve guiar as nossas decisões, as nossas esperanças. Nós devemos nos mover em promessas de Deus, naquilo que Deus realmente nos prometeu. Nós também, irmãos, devemos nos mover por promessa para que
nós não venhamos nos mover por pensamentos intrusivos e repetitivos, aqueles pensamentos, aquela matraca, que às vezes você nem levanta direito, já começa aquela matraca a falar, hoje vai dar tudo errado. Hoje de manhã, diante do Espírito Santo que eu vou te falar aqui, de manhã eu só levantei, a matraca já começou, não vai ninguém no culto hoje de manhã, hoje é dia dos pais, não vai dar ninguém, vai dar só você lá. E eu já disse assim, já começou, falei em voz alta, começou já, dá um tempo, irmã. Então, essa matraca fica aí no seu ouvido falando um monte de coisa, e você não tem como impedir que pássaros voem sobre a sua cabeça. O que você não pode é deixá-los fazer ninho sobre a sua cabeça. Então esses pensamentos intrusivos, repetitivos, invasivos, muitas vezes tentam mover você, e geralmente eles movem você para o lugar errado, na direção errada. Mas a promessa de Deus te move para o lugar certo. Se mova por promessa e não se mova por ambição e ganância. Aquela ambição e ganância sem limite. A Bíblia diz que os olhos nunca se cansam, a gente sempre quer mais. Então nós precisamos viver contentes sim, satisfeitos com aquilo que temos, mas não conformados, porque Deus tem promessas para nós. Há um texto em Romanos capítulo 4 e versículo 20, que diz o seguinte, que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Nós precisamos unir a promessa de Deus à nossa fé. Foi isso que Abraão fez. Deus havia feito uma promessa para o Abraão, e o Abraão tinha que idade, gente? 90 anos. Só que Abraão não olhou para a sua idade cronológica. Muitas vezes o que atrapalha nós de cumprirmos ou acessarmos a promessa de Deus, muitas vezes o que nos leva a abrir mão da promessa de Deus, é a nossa idade cronológica. Alguns acham que são novos demais para começar a se interessar e se preparar, principalmente se preparar para as promessas de Deus, acha que é muito novo. Há uma frase de um professor da Unicamp que é ateu, mas essa frase é assertiva. Ele diz assim, olha, daqui a um ano você vai se arrepender de não ter começado hoje. Então, há promessas de Deus na Bíblia para nós, isso é fato, mas nós precisamos começar a nos preparar para elas hoje. O Abraão não olhou para a sua idade, 90 anos, quando recebeu a promessa. Irmão, a Bíblia diz que o velho ainda receberá o direito de ter sonho na presença de Deus. Se prepare para a promessa. Você tem promessa de Deus, e não interessa a sua idade, o que interessa é a sua fé naquele que te prometeu, amém? Então rejeite toda a dúvida e toda a incredulidade, rejeite, é uma decisão sua. Abraão tinha um outro impasse aqui, que era a esterilidade da sua esposa Sara, porque ela era estéril, e foi Deus quem a deixou estéril. Havia uma intencionalidade do céu, mas a Bíblia diz que o Abraão, ele se fortaleceu na promessa, ele se fortaleceu na fé nessa promessa. Olha aqui para minha gravata, é interessante que o nome Abraão aparece 250 vezes na Bíblia, e é exatamente o número de vezes que aparece a palavra fé, uma vez no Velho Testamento, e 249 no Novo Testamento. E Abraão era o nosso pai na fé de fato. Por quê? Porque Abraão não olhava para as circunstâncias, ele olhava para quem? Para o poder do Deus que havia lhe feito a promessa. Quando você lê esse mesmo capítulo 4 de Romanos, no versículo 17, a Bíblia diz que o Abraão cria no Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Foi por isso que o texto encerra dizendo que ele deu glória a Deus. Irmão, você sabe o que é acreditar na promessa de Deus? É adorar a Deus por antecipação, acreditando que você já recebeu. Diga para alguém do lado, você já recebeu. Jesus disse que quando você orar, você tem que orar crendo que já recebeu. Deus só está esperando você amadurecer o suficiente para você tomar posse, em nome de Jesus. Então adore a Deus por antecipação, comece a agradecer a Deus por aquilo que você ainda não recebeu, mas crê no Deus que vai fazer se cumprir na sua vida. Adore a Deus, não adore a Deus por circunstância. Pastor, você está falando isso porque você não conhece a minha história, você não conhece o que eu passei nesse último ano. 2026 foi o ano do chupa-cabra.
Que ano terrível que eu gostaria de apagar da minha agenda. Irmão, Deus pode converter esse chupa-cabra. Só vai entender quem é chupa-cabra quem tem acima de 30, 40 aí. Depois você fala com o vô que o vô explica o que é o chupa-cabra. Hebreus no capítulo de número 10, versículo 36 está escrito: porque necessitais de paciência. Então primeiro, lá em Romanos 4:20, eu preciso de fé, irmão. Preciso me mover em fé em Deus. E a fé me faz ver o invisível, crer no incrível e receber o impossível. Eu preciso de fé. Agora aqui está falando que eu preciso de paciência. É interessante que Romanos no capítulo 20, no capítulo 5, fala que o que produz a paciência, o que constrói a paciência é a tribulação. A palavra tribulação ali é tribulon no grego, que é uma máquina que espremia o trigo para tirar a casca do trigo. Irmão, algumas tribulações têm como propósito tirar você dessa casca, para que você alimente a sua geração, para que você seja útil, para que você glorifique a Deus através da sua vida. Que necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Esses irmãos aqui eram judeus convertidos. Esses hebreus aqui eram judeus convertidos, que estavam passando por uma perseguição religiosa, uma segregação social e confisco dos seus bens. Então o autor aos Hebreus está dizendo para eles: olha, vocês têm paciência. No meio dessa tribulação, desse momento, dessa circunstância, tenham paciência. Você precisa ter paciência. Diga comigo assim, ó, paciência. Na igreja. Não, só quem almoçou. Vamos lá. 1, 2, 3 para ficar bem bonitinho. Diga assim, ó, paciência. Na igreja. Evita pacientes no hospital. Tem muito crente indo para consultório de psicólogo, psiquiatra, psicoterapeuta, coach, psicanalista, porque não tem tido paciência. Meu irmão, quando Deus está na sua vida, você pode ter TDAH, você pode ser uma pessoa que tem uma movimentação assim um pouquinho mais acima da média, mas isso não vai roubar a sua paciência. Sabe por quê? Você tem um Deus. Tentar desse lado. Você tem um Deus que você pode esperar, um Deus que você pode dizer, como disse Davi no capítulo 40, versículos 1 e 2: esperei com paciência pelo Senhor. Eu esperei com paciência no Senhor. Quem está no Senhor de verdade, espera com paciência. Eu esperei com paciência no Senhor. Por quê, Davi? Porque Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor, e não só isso, Ele me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Agora não é qualquer luta, qualquer tribulação, qualquer enfermidade, qualquer xingamento que me tira do meu propósito. Eu estou caminhando rumo ao cumprimento das promessas de Deus. Então, irmãos, ao fazermos a vontade de Deus, acessar as promessas de Deus é inevitável. Se você está vivendo a palavra de Deus, se você está querendo fazer a vontade de Deus, é só uma questão de tempo. As promessas virão para a sua vida. Deus está preparando você para elas. Deus está preparando você para algo extraordinário ainda em 2026. Você acredita nisso, meu irmão? Então aplauda o Senhor como crente. Não, eu disse como crente, irmão. Dando glória a Deus, misturado com aleluia. Segunda Pedro 3:9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Então você precisa se adequar ao cronômetro de Deus. Deus não caminha no nosso cronômetro. O tempo de Deus não é cronos, o tempo de Deus é kairos. Só se adeque ao cronômetro de Deus, irmão. Só faça isso. Pastor, isso é difícil? É muito difícil. Então, irmão, aqui diante da cultura do imediatismo, há entre a promessa de Deus e o cumprimento um intervalo preparatório. E não é só um intervalo preparatório, Valmir, é um intervalo probatório, que vai te provando, para me desviar? Não, para me amadurecer.
Tiago 1,12 diz: bem-aventurado é o varão que sofre a tentação, porque sendo provado, vai receber a coroa da vida. É isso que Pedro está dizendo aqui, irmão. Pedro escreveu essa carta para um povo no período chamado período nerodiano, onde a igreja enfrentou 10 perseguições intensas, e a ansiedade era inevitável. Ele fala isso em 1 Pedro 5,7, para lançar sobre Deus a ansiedade. Era um período de muita ansiedade, era um período de insegurança religiosa, de perseguição. Mas ele fala que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Nós estamos vivendo um tempo, meu irmão, muito difícil. Então Deus quer nos ensinar sobre a rotina produtiva. Rotina produtiva, era a mensagem que eu estava pregando hoje. Vou pregar em breve aqui. Rotina produtiva. Irmão, só não gosta de rotina criança. Criança quer dormir a hora que quer acordar a hora que quer comer o que quer assistir o que quer. Adultos têm rotina, não estou falando de mesmice, mas de rotina. Adultos são disciplinados, adultos têm maturidade. Então ajuste o seu relógio ao relógio de Deus. Deus te prometeu. Eu falei aqui de algo que Deus me prometeu há 20 anos atrás e não se cumpriu ainda. Mas tem promessas que Deus me fez há 30 anos e não se cumpriram ainda. Mas eu acredito crendo, meu irmão. Nada vai me demover dessa fé, nada vai me demover desta perspectiva em Deus. Eu sei que no tempo de Deus vai se cumprir. Agora Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, fala de todas, porque todas promessas, todas, fala comigo assim, todas. Todas no grego, no hebraico, latim, aramaico, tupi, guarani, significa a mesma coisa, todas. Isso inclui o pacote completo. Isso inclui que as promessas de Deus, irmãos, eu não tenho que esperar muito, eu só tenho que esperar tudo. Tudo aquilo que Ele tem para mim, na minha medida. Naquilo que Ele sabe que eu preciso, naquilo que Ele sabe que eu vou saber administrar, naquilo que Ele sabe que vai glorificar o Seu nome. Quem me está me entendendo aqui, diga amém. Então não aceite nada de Deus pela metade, em nome de Jesus, não aceite. Não aceite nada de Deus pela metade. Se você já tem o suficiente para você, Deus vai liberar algo para você transbordar sobre os outros. Romanos no capítulo 8, versículo 32 está escrito: se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Olha que texto bonito, irmão. Se tivesse só esse texto aqui na Bíblia, já seria o suficiente para você estar aqui, meu irmão, jogando essa cadeira para cima e glorificando a Deus de pé. Sabe por quê? Porque aqui está dizendo: se Ele não poupou nem mesmo o seu próprio Filho. Ou seja, Deus não fez economia. Ele poderia ter pego um anjo pé de chinelo, um anjo fraquinho, um anjo meio desviado, e diz: vai lá e morre por aquele energúmeno lá, chamado Jean. Deus não poupou, irmãos. Deus não fez economia na dádiva. Ele também não fez acepção no endereço de entrega. Ele pegou o melhor que ele tinha e disse: vou te enviar para a terra. O anjo talvez perguntou para ele: qual é o endereço de entrega? Ele disse: o Jean, a vida do Jean. Será que você está me entendendo aqui o que você está ouvindo nessa noite? Será que você está entendendo que Deus pegou o melhor que Ele tinha e deu pelo pior que existia? Será que você está me entendendo que Ele pegou o seu luxo e entregou pelo lixo para transformar esse lixo em luxo? Porque o nome dEle será glorificado através daquilo que Ele está fazendo, através daquilo que Ele está construindo na sua e na minha vida. Aleluia! Então, irmão, para quem já entregou seu próprio Filho por amor a nós, no que Deus vai se apegar? Um carrinho que você está pedindo aí? Uma casinha? O que Deus vai estar se apegando, irmão? O que é grande demais para Deus? Você consegue entender que não tem a ver com aquilo que Deus pode te dar, tem a ver com aquilo que você pode crer, irmão, com aquilo que você ainda acredita, com aquilo que você ainda sabe que Deus prometeu para você e que vai se cumprir no nome de Jesus. Será que eu posso ouvir um amém? Então, quando Jesus se tornar mais importante do que todas as outras coisas, pode ter certeza que você receberá todas as coisas dele. Quando ele se tornar mais importante do que todas as coisas. Há um livro do pastor Luciano Subirá, há uma pregação também com essa temática no YouTube, dizendo assim, ó: até que nada mais importe. Querido, se você tem Jesus, você já tem tudo, amém?
Se você já tem tudo, há um louvor do Kleber Lucas, eu até entendo a figura de linguagem, né? Eu até entendo a licença poética que a música permite. O melhor de Deus ainda está por vir. Deixa eu te falar uma coisa, para mim, o melhor de Deus já veio há 2000 anos atrás, e o melhor de Deus está aqui nessa noite, para abençoar a sua vida, para abençoar o seu casamento, sua família. O melhor de Deus está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Então aqui está dizendo que é todas as promessas que há de Deus. Diga assim, ó, promessas que há de Deus. Não é a promessa do companheiro, você vai comer picanha. Não é isso, não é essa promessa, não é esse tipo de promessa. Não é a promessa do seu pastor, que no momento de empolgação te promete e depois vê que não vai dar conta do que prometeu. Não é a promessa de homens, não é a promessa de esposa, que promete quando está tudo bem, né? Passarinho com um coxinho cheio canta o dia todo, irmão. É uma maravilha. Coxinho cheio de alpiste, o passarinho canta o dia todo na gaiola. Só que às vezes as circunstâncias adversas vêm. Mas aqui o Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: porque todas quantas promessas há de Deus. Diga assim comigo, ó, de Deus. Então há dois erros que nós cometemos com relação à promessa. Primeiro, esperar o que queremos, o que precisamos, mas Deus não prometeu. Deus não te prometeu. Se Deus não te prometeu, não adianta você ficar zolhudinho. Tem crente que é zolhudinho, mas olho gordinho, não pode ver nada nos outros, na vida dos outros. Eu sei que aqui não tem, irmão, mas eu ensino para as igrejas onde eu passo que para crente com olho gordo a gente oferece colírio diet. Irmão, não adianta você ficar ambiciando aquilo que Deus não prometeu para você. Você precisa se ater àquilo que Deus prometeu para você. Pastor, como é que eu faço para saber? Lendo a palavra do Senhor. As promessas de Deus estão na sua palavra. Aquilo que você não sabe, aquilo que você não conhece, você não acessa. Então conheça as promessas que Deus tem para você. Conheça as promessas que Deus tem para você. Paulo Vieira diz que aquilo que eu não tenho é porque eu não sei, porque se eu soubesse eu já teria. Você precisa saber o Deus que você serve. Você precisa conhecer o livro que você carrega. Então o primeiro erro é ficar esperando que Deus me dê aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero, mas que Ele não prometeu. E aí não adianta ficar beiçudinho. Não adianta ficar fazendo biquinho no canto e monadinho. Eu vou rasgar a Bíblia. Irmão, pode dar o piti que você quiser, irmão. Ele vai ficar olhando para você assim com aquela cara dizendo: sabe de nada, inocente. Segunda coisa, segundo erro, não espere das pessoas aquilo que foi Deus quem te prometeu. Não espere que todas as pessoas entendam e participem no projeto que Deus é que prometeu para você. Eu falei ontem aqui no culto de entrega de cestas, que tem gente que quer ajuda, mas acha que todo mundo é obrigado a lhe ajudar. Irmão, ninguém é obrigado a nada. É bem verdade que para quem Deus dá promessa, Ele vai conectar com pessoas que vão facilitar estas promessas. É bem verdade que quando Deus dá promessa, Ele vai dar recurso financeiro, sabendo que o dinheiro não traz felicidade, mas traz facilidade. Ele também vai dar recurso. Agora entenda uma coisa: na promessa de Deus, Deus sempre levará você ao seu limite do seu recurso e das suas forças, para que o nome dele seja glorificado, e você olhe para a promessa cumprida e diga: só Deus poderia ter feito isso na minha vida. Então não espere dos outros. Para de ser carente, para de se mover por carência. Atos capítulo 1 versículo 4 diz: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Só para você entender, Jesus havia sido morto e ressuscitado, e agora ele estava para ser assunto aos céus. Isso aconteceu no versículo 11. Mas antes dele subir aos céus, no versículo 4, ele olha para os discípulos e diz assim: ei, fiquem em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém, porque é lá que vocês receberão a promessa. Diga comigo assim, ó: promessa tem endereço, tem destino, tem lugar, tem ambiente,
escolhido por Deus. Muitas pessoas deixam de acessar a promessa de Deus porque se perdem na geografia, ficam escolhendo ambientes favoráveis, ficam escolhendo os ambientes fáceis, ficam escolhendo os ambientes confortáveis. Irmão, o ambiente do cumprimento da promessa não é confortável. O ambiente do cumprimento da promessa é desafiador. A promessa tem um destino, tem um endereço, tem um ambiente escolhido por Deus. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que a promessa também tem uma origem, tem um destino, Jerusalém. O nome Jerusalém no hebraico quer dizer lugar de paz. Irmão, se você está debaixo de uma promessa de Deus, fique em paz, fique em paz. Nada vai roubar a sua paz. Algumas coisas podem até confundir você por um tempo, algumas coisas podem até entristecer você por um tempo, algumas coisas podem até chatear você por um momento, mas isso não vai roubar a tua paz. Por quê? Porque dentro de você mora o príncipe da paz. As pessoas que sabem do teu sofrimento, que sabem da provação, não estão te entendendo, porque estão pensando: eu no lugar dele, dela, já teria colado as placas. Mas você está em paz, porque você sabe que ele mandou você ficar num lugar de paz, e você sabe que ele mandou você ficar em Jerusalém. Diga comigo assim, ó, destino. Diga comigo assim, ó, origem. Qual é a origem da promessa, irmão? Nesse texto, o Pai. O Pai é a origem da promessa. Dia dos Pais, um dia de muita alegria e tristeza também. Tristeza para pessoas como eu, que perdi o meu pai quando eu tinha aproximadamente uns 14, 15 anos de vida. Tristeza para mim, que tive um pai que antes de morrer foi um pai ausente, alcoólatra. Um pai que quando chegava dentro de casa não trazia paz, não trazia segurança. Um pai que não estabeleceu os 3 P's para a família: proteção, provisão e pastoreio. Não estabeleceu. Mas eu sei também que no dia dos pais há alegria para muitos filhos aqui, há alegria para muitos pais. Eu entendi a paternidade de Deus não é quando eu descobri que eu era filho, foi quando eu me tornei pai. Porque aí eu entendi um pouquinho do valor, da grandeza e do privilégio que é ter um pai. Diga para alguém do lado: você tem pai. Você não é filho de chocadeira. Você não é filho da mãe Joana, irmão. Você não é um bebê de profeta, não. Você tem um pai. E esse pai, irmão, ele não só tem proteção, ele tem provisão, ele tem pastoreio para a sua vida. Esse pai tem paz, esse pai tem cuidado, esse pai mima você, como foi cantado na primeira canção aqui nessa noite. Esse pai está preocupado, meu irmão, em trabalhar no seu coração, na sua vida, preparar você para o cumprimento das promessas. Então fique em paz, fique tranquilo. Você tem um pai, o teu pai está aqui nessa noite. O teu pai tem um destino para você. Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas. E é isso que deixa o diabo endemoniado. Ele sabe que, embora você não tenha tudo que você gostaria de ter na terra, porque o seu pai não providenciou sobre você, você tem um pai celestial que tem algo extraordinário para a sua vida. E é isso que encapeta o diabo, é saber que ele vai morar no subsolo do inferno, enquanto eu e você passaremos a eternidade com o nosso pai. Oh, aleluia! Hoje você pode dizer: eu não sou mais. O que você é, meu irmão? Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Com uma melodia Ele me encontrou, com uma... Você não conhece esse hino, irmão? E me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou.
Agora eu posso dizer: eu não sou mais escravo. Levante a sua mão e cante. Eu sou filho de Deus. Oh, aleluia! Nós temos um Pai. Eu sou filho de Deus. Oh, 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 oh. Canta bem forte assim, olha. Abre o mar pra eu passar. Me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Diga: abre o mar. Abre o mar pra eu passar. Que me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu sou. Eu sou filho. Nós temos um Pai. Não tem órfão aqui, essa igreja não é um orfanato. Temos um Pai. Hebreus no capítulo 10, versículo 23 diz: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. O que o autor aos Hebreus está dizendo é: não seja vacilão, irmão. Pare de ser um crente, meu irmão, bipolar. Tem semana que, como é que tá, meu irmão? Pastor, essa semana eu estou no manto, até as horas eu estou dando em línguas. Na outra semana, como é que está, irmão? Ai, pastor, não sei, muita luta, muita prova. Diga para alguém: não diga não, irmão. Só olha assim para ele e vê se ele tem cara de Nutella aí. Cara de, parece que foi batizado no vinagre. Está nunca contente na igreja, parece que não tem promessa. Parece que a promessa dele é aquela que o patrão fez para ele, um aumento salarialzinho no final do ano. Irmão, ei, você tem coisa maior nesse livro para você acessar. O autor aos Hebreus está dizendo: ei, apeguemo-nos firmemente sem vacilar a esperança que professamos. Fala comigo assim: esperança que professamos. Irmãos, aqui a Bíblia está dizendo para você professar uma esperança inabalável na promessa de Deus. Essa palavra professar é de etimologia grega, de onde vem a palavra profecia, professor, professar, declarar, verbalizar. É que o autor aos Hebreus está dizendo. Ele está dizendo: olha, o mundo espiritual se move por aquilo que você professa. O mundo espiritual se move por aquilo que é eclodido na atmosfera. Você precisa verbalizar. Amém? Amém?
Por isso eu citei aqui Romanos 4,17, o Deus que chama, o Deus que fala, o Deus que lá em Gênesis disse, haja, e ageu. Piada velha, né, irmão? Haja e ouve. O Deus que fala e acontece. Um Deus que disse, olha, o menino nasceu. Aí foram lá, cadê o menino? Não, é daqui a 750 anos. Mas o senhor não falou que nasceu? Sim, porque quando eu falo, já é. Ei, aquilo que Deus prometeu para você já é. Será que eu estou pregando para crente aqui? Aquilo que Deus prometeu para você já é, já aconteceu. É só uma questão de tempo. Deus está preparando o seu coração. Em nome de Jesus. Paulo aqui está falando de todas as promessas são nele o sim. Todas as promessas são nele o sim. Sim é sinônimo de aceitação. Então, irmão, Paulo está dizendo aqui, ei, Deus te aceitou. Deus te aceitou, irmão. Não interessa se você já foi rejeitado por tantas pessoas. Não interessa se muitas pessoas falaram não para você. É interessante na Bíblia que Deus responde através de 3 maneiras. Primeiro, Deus responde através do silêncio. Mateus capítulo 15, uma mulher cananeia chega para Jesus e diz, minha filha está miseravelmente demoniada. Jesus não respondeu palavra nenhuma, silêncio. Jó no capítulo 10, versículo 4, pergunta para Deus, tem olho de carne? Tu vê como vê o homem? Deus não respondeu para Jó, silêncio. Deus fala através do silêncio, Deus responde através do silêncio. E muitas vezes que Ele deixa você no silêncio, Ele não está deixando você no vácuo. Você consegue entender isso? Deus só está preparando você porque Ele não quer estragar a surpresa. Deus só não quer estragar a surpresa. Deus fala através do não também. Há nesse livrinho da capa verde 8.226 versículos contendo a palavra não. Êxodo capítulo 20, dos 10 mandamentos, 7 é Deus dizendo não para você. Vai chegar um momento que o sim de Deus vai ser acionado na sua vida. Vai chegar um momento que o sim de Deus será acionado como resposta para a sua vida. Será que você está me entendendo? Então é como já falei, irmão, não interessa quantas pessoas me rejeitaram. Não me interessa quantas pessoas já me disseram não. Quantas pessoas já bateram com a porta no meu nariz, sabe por quê? A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então, meu irmão, só continue batendo. A Bíblia diz, batei, batei, e abrir-se-vos-á. Ei, só continua persistindo, só continua batendo, só continua vindo para a igreja, só continua lendo a Bíblia, só continua sentando para ouvir homens de Deus que tem uma palavra rema, revelada e liberada para a sua vida, meu irmão. Ei, continue acreditando, porque o sim de Deus está chegando para você. O sim de Deus está chegando para você. Amém. O sim de Jesus, ele traz cura. Mateus capítulo 8, versículos 2 e 3. A Bíblia fala que um leproso se aproximou dele e adorou. O leproso se aproxima dele, o adora e diz, Senhor, se quiseres. Ele está dizendo, eu não estou lhe impondo nada. Eu não estou dizendo que se o Senhor não fazer, eu saio da igreja, eu troco de igreja, eu vou para outro ministério. Não. Eu estou dizendo que se o Senhor quiser fazer na minha vida, se o Senhor desejar fazer na minha vida, ei, o Senhor pode me curar. Porque lepra é incurável. A lepra, o médico não curava. Por isso que quando alguém era leproso, não levavam para a medicina, para o médico, levavam para o sacerdote, levavam para a igreja. Porque a lepra era uma doença de cunho espiritual, era chamado Lashon Hará. Agora esse leproso, primeira coisa que ele faz, ele se aproxima de Jesus. Ei, você quer promessas cumprindo na sua vida? Ali só uns 2, vou tentar aqui. Você quer promessa de Deus cumprindo na sua vida? Você quer? Você quer mesmo de verdade? Então deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a distância que você está de Deus? Esse leproso se aproximou dele, e não apenas se aproximou, mas também o adorou. Irmão, Deus libera promessas sobre a vida de adoradores, sabe por quê? Porque quem não é adorador antes do cumprimento da promessa, quando receber a promessa, vai idolatrar a promessa e não vai adorar a Deus. Alguém que não é adorador, se Deus der dinheiro para ele vai prestar culto ao dinheiro, o senhor dele vai ser o mamon. Então antes de tudo, meu irmão, ei, permita Deus preparar você em um verdadeiro adorador. João capítulo 4, versículo 23, Jesus disse, o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Se Ele está procurando, é porque tem poucos, mas se Ele está procurando, é porque Ele sabe que existe. Quantos adoradores nós temos aqui nessa noite?
Quantos adoradores nós temos aqui nessa noite? Então ofereça a Ele a sua adoração, o seu melhor culto, e se prepare para o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. E a Bíblia diz então que Ele tocou, porque Jesus não só fala, Ele toca, Ele quer relacionamento. Ele tocou e disse: sim, eu quero, seja curado. E imediatamente aquele homem ficou purificado da lepra. Imediatamente. O nosso Deus é um Deus que trabalha devagar. É um Deus que trabalha, parece que está demorando. É um Deus que trabalha, parece assim que a gente está levando nós no limite do nosso tempo, nos 44 do segundo tempo. Mas quando Ele resolve fazer, acontece imediatamente. Levante a sua mão para receber essa palavra. Aquilo que parece que está demorando na sua vida, se prepare, porque Deus vai fazer imediatamente na vida daqueles que creem na promessa dEle de verdade, na vida daqueles que não abrem mão da promessa dEle de verdade, na vida daqueles que ainda continuam esperando Ele agir. E o texto encerra dizendo que todas as promessas que há de Deus tem nele o sim, e por Ele o amém, para a glória de Deus. Então, irmão, todas as promessas de Deus têm o mesmo endereço: glorificar a Deus. Tem o mesmo propósito: glorificar a Deus. Deus não libera promessa na minha vida para satisfazer o meu ego, minha imaturidade, minha ganância, para me cercar, para eu não deixá-lo. Deus não é carente. A promessa de Deus visa glorificar o nome dEle. Paulo escrevendo em 1 Coríntios 10:30 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Paulo está falando aqui de coisas significantes. Tudo aquilo que você for fazer, seja para a glória de Deus. Seja para a glória de Deus. Coloque o seu sonho na sociedade com Deus e diz: Senhor, se o Senhor realizar esse sonho vai te glorificar. Se o Senhor me dar esse carro vai te glorificar. Se o Senhor me der uma casa, essa casa vai te glorificar. O meu trabalho vai te glorificar. O meu aumento de salário vai te glorificar. Experimente fazer isso e se prepare para o cumprimento das promessas de Deus. Tudo que glorifica a Deus desafia a sua carne e desagrada o diabo. Como é que eu faço para saber se aquilo que eu estou fazendo está glorificando a Deus? A sua carne vai pirar quando você começar a glorificar a Deus. Você vai saber. Quando você começar a ter um estilo de vida que vai glorificar a Deus, pode ter certeza, sua carne vai pirar. Sua carne vai colar as placas. E outra coisa, o diabo vai ficar endemoniado. Quando o seu dinheiro começar a glorificar a Deus, isso vai gerar incômodo no seu coração. Quando o seu salário começar a glorificar a Deus, a sua casa, seu namoro, seu casamento, sua família começar a glorificar a Deus, o diabo vai ficar endemoniado. Para encerrar aqui, Paulo disse que a promessa de Deus se cumpre para a glória de Deus por meio de nós. Existem duas palavrinhas que a igreja precisa entender. A primeira palavra é monergia e a segunda é sinergia. A monergia é a palavra que a teologia usa para falar da salvação. Porque no plano da salvação não envolve você, não tem a ver com você. Não foi você que escolheu Deus. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2 versículo 1 que nós estávamos mortos em ofensas. Então, se nós estávamos mortos, irmão, não foi nós que desejamos nos ser salvos, nos salvar. Aqui é monergia. Foi a ação dele. Ele nos amou primeiro. Ele nos chamou. Ele operou em nós o querer e o realizar. Foi ele. Salvação, monergia. Você não precisa fazer nada para ser salvo. O que você precisa é parar de fazer para não se perder, para não desperdiçar a sua salvação, para não brincar com a sua salvação. Mas a segunda palavra é sinergia. Essa palavra aqui significa duas pessoas. Então, para a salvação, irmão, Deus fez a obra completa e sozinho. Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Não precisa de outro. Você não se salva. Você só precisa crer no Senhor Jesus para ser salvo. Agora, para o cumprimento das promessas, exige uma interação, existe uma sinergia. Você precisa interagir. Olha aqui para mim, irmão, para a gente encerrar com estilo. Quantos aqui
realmente desejam do fundo do seu coração que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Quantos? 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 Você precisa então interagir com isso. Você precisa interagir, porque as promessas de Deus são condicionadas à sua interação. Por isso que o Salmo de número 108, versículo 13 diz: com o auxílio de Deus realizaremos grandes feitos. Com o auxílio de Deus, Deus diz: eu quero te auxiliar, mas quem vai fazer é você. Deus está dizendo para nós: para de ser folgado, para de querer tudo, de mãozinha beijada. Se o seu pai faz isso, deformando o seu caráter, se a sua mãe biológica faz isso com você, azar é dele, problema é dele, direito dele. Agora eu não ajo dessa maneira. Deus está dizendo: eu tenho promessas para você, mas eu conheço a capacidade que eu coloquei em você. Você foi preparado por mim, você foi capacitado por mim. Para quê? Para realizar grandes feitos. Claro que você não pode fazer isso sozinho. É claro que Deus tem que estar com você. É claro que Deus tem que ser teu sócio. É claro que se você quer vencer algumas lutas, Ele precisa ser o seu treinador. É claro que se você precisa vencer alguns jogos, Ele precisa e Ele quer ser o seu treinador, o seu técnico. Mas você precisa, meu irmão, se posicionar e dizer: Deus já me prometeu, e o que depender de mim, essas promessas vão se cumprir. Você tem que dizer para Satanás, como Moisés disse para Faraó, lá em Êxodo: não vai ficar nenhuma unha daquilo que Deus deu para nós aqui no Egito. Eu vou realizar tudo, eu vou entrar em todas as portas, eu vou acessar todos os milagres, eu vou receber toda a prosperidade que Deus tem prometido para a minha vida. Eu vou tomar o pacote completo, eu não vou abrir mão de nada daquilo que Deus tem prometido para mim, em nome de Jesus. Quero encerrar falando da última promessa de Deus, e da melhor de todas, do over delivery de Deus. Está em 1 João capítulo 2, versículo 25, que diz: e esta é a promessa que Ele fez a nós, a vida eterna. Nenhuma promessa que Deus vai liberar sobre a sua vida pode comprometer a sua eternidade. Se aquilo que você está fazendo hoje está comprometendo a sua salvação, isso faz parte da sua ambição e das suas escolhas, e não da escolha de Deus, não da promessa de Deus, porque a promessa de Deus nunca vai comprometer a melhor de todas as promessas, a nossa vida eterna. Quando você lê João capítulo 10, versículo 10, Ele prometeu vida em abundância, vida abundante. Quando você lê Lucas capítulo 8, versículo 38, capítulo 6, versículo 38, Ele prometeu vida transbordante. Pastor, o que é vida abundante? É quando você tem o suficiente, nada te falta. Pastor, o que é vida transbordante? É quando você tem para você e para transbordar sobre a vida das pessoas. Mas o melhor de tudo não é a vida abundante, porque ela vai se acabar. A vida transbordante ninguém vai levar no caixão. Agora, o melhor de tudo é a vida eterna. Querido, era motivo para você já estar com a sua mãozinha levantadinha, adorando ao Senhor e agradecendo. Por quê? Porque você está com a sua salvação garantida. Você está com a sua salvação garantida. E se você ainda não está, esta noite é a noite de você ter um pouco de humildade, levantar a sua mão, abrir seu coração e receber Jesus como Senhor e como único e suficiente Salvador, para que essa promessa se cumpra na sua vida. Fique em pé aplaudindo ao Senhor enquanto a banda sobe, em nome de Jesus.